Então, primeiramente, teremos a comunicação do Caio Vinícius Russo, que é doutorando no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Ele vai fazer uma apresentação, uma comunicação a respeito do tema Rumo a outro conceito de imagem. Passo a palavra, então, ao Caio. Muito obrigado, gente. Eu vou ler um texto aqui, espero que não demasiadamente tedioso, espero que seja interessante. Bom, vamos lá. A genealogia do vocábulo imagem nos leva a um longo e tortuoso caminho por paisagens semânticas as mais diversas. Tamanha essa variação geográfica, mudanças bruscas de terreno e atmosfera, que não raro nos vemos diante de um conceito não apenas impreciso, ambíguo, como contraditório e aparentemente sem contornos. Do que falamos quando falamos de imagem? De qual imagem falamos quando falamos de imagem? A imagem ou imagens? A imagem se diz num único sentido, ou seja, é unívoca, ou se diz em múltiplos sentidos, sendo, por isso, plurívoca. A diferença entre as imagens produzidas pela escrita, por exemplo, é de grau ou de natureza das imagens visuais. E, de novo, do que falamos quando falamos de imagem? Psíquica, corporal, literária, icônica, visível, invisível, móvel, imóvel. O conceito de imagem, como nos lembra Bernard Vouilloux, em Image Médium, de 2018, aparece originariamente ligado ao contexto latino, citado mais precisamente na História Natural de Plínio, o Velho, no século I d.C. Em Plínio, a imago é descrita, inicialmente, como uma máscara mortuária feita em cera, que serviria para guardar, como memória material, os traços que compunham a face dos mortos. No mesmo texto, e antecipando a crítica de Guy Debord em quase 2000 anos, Plínio reprova a utilização de magos, bustos, inclusive, de pessoas vivas, o que descaracterizaria, por sua vez, a clara finalidade ritualística, mas também memorialística das máscaras moldadas em cera. A pulverização das imagens, ou melhor, a banalização das imagos por patrícios vaidosos, teria por consequência a desaparição da tradição e do culto da memória. No limiar entre vida e morte, preservação da memória e captura do rosto antes da sua desaparição, esse dado histórico justifica, inclusive, as frequentes incursões de Georges de Huberman no obscuro território da relação entre imagem e perda, sagrado e morte. O que atestaria, talvez, um princípio antropológico historicamente variável, com retornos e sobrevidas, no sentido weiburgiano do termo, acerca da inelutável cisão do visível. De todo modo, se quiséssemos encontrar uma recorrência no uso do conceito de imagem, sem dúvidas a encontraríamos na sua relação com o amplo campo do visível. No entanto, como insiste Jean-Luc Nancy, Didier Huberman, Gilles Deleuze, Rancière e outros, a imagem não se encerra, ou não deveria se encerrar, no visível. É aí que alguns outros contornos do conceito de imagem mais contemporâneos ganham, a nosso ver, relevância. Em L'Imagement, Jean-Christophe Bailly apresenta-nos outro caráter fundamental da imagem, o que ele intitula de a tarefa do limite. Fazendo eco com Nancy, para quem a imagem se vê ligada desde o início ao sagrado enquanto separação radical, outridade absoluta não subordinada ao objeto, o distinto por excelência, Bailly nos lembra que toda imagem, inclusive a paisagem, móvel ou fixa, vista através de um mirante ou da janela de um trem ou carro, é ela também um algo destacado, e talvez destacável, daquilo que vemos. O que significa dizer que a imagem só existe porque há algo que a faz diferir do entorno, um determinado limite que lhe impõe bordas, contornos. Ainda sobre a sua inesgotável variedade semântica, aqui devemos incluir mais uma, o limite. É válido dizer que se o conceito de imagem pode se ver conectado à forma, como no alemão Bild, a representação, eikos, que também descreve entre os gregos o uso retórico da figura de linguagem conhecida entre nós por comparação o símile, a aparição, a aparência, ao fenômeno, ao sensível, como demonstrou Emmanuel Cotcha, a ilusão, ao icônico, ao ídolo, mas também a figura, a metáfora. Se há, então, uma plurivocidade de sentidos e significados, como vimos na lista nada exaustiva acima, que se relacionam à imagem, é porque há, talvez, um caráter de uso que acompanha o conceito, uma determinada funcionalidade operativa, maquínica, imanente à imagem. Seguindo esse caminho, a imagem talvez possa ser pensada na sua atuação enquanto agenciamento que se dá na dobra, ou no cruzamento das cenas que se configuram e reconfiguram entre o sensível, o dizível e o inteligível. E é nesse aspecto em particular que iremos nos deter, na imagem enquanto operação em Jacques Rancière, visando delinear melhor a pergunta que serve de título para essa comunicação, rumo a outro conceito de imagem? Essa questão, por sua vez, reverbera a do próprio Rancière, lançada já no início do O Destino das Imagens, publicada em 2003.
Eu cito: não há, sob o mesmo nome de imagem, diversas funções cujo ajuste problemático constitui precisamente o trabalho de arte? Fim de citação. Se nos perguntamos sobre um outro conceito de imagem, é porque as reflexões de Rancière nos permitem não apenas acotovelarmos mais uma noção ao lado das outras, quanto passar de uma descrição ontológica do que é uma imagem para o campo funcional, conduzido por um tipo de pragmatismo que nos permite, a um só tempo, distinguir as imagens banais, como dos programas de televisão, das artísticas e devolver à arte seu potencial disruptivo, enquanto produtora de agenciamentos que performatizam, partilhando e repartilhando, confundindo e borrando as inscrições já dadas, previamente determinadas dos corpos em um dado lugar, o sensível comum. Ao longo dessa breve incursão, também procuraremos seguir a metacrítica de Rancière ao conceito de médium, enquanto identificação dos meios artísticos com a própria arte, o que acabaria por circunscrever e definir cada arte segundo a materialidade que a compõe. Essa crítica nos permitirá, por sua vez, seguir a contra-história do modernismo a que Rancière se propõe em As Teses, Cenas do Regime Estético da Arte, de 2011, na busca por traçar zonas de contato entre regimes díspares, como o visível e o dizível, ou o legível. Contradizendo a célebre frase que intitula um dos capítulos de L'Entretien Infini, de Maurice Blanchot, dizer não é ver, Rancière, comentando o trabalho de Esther Chalève-Guès, diz, num ensaio intitulado Le Travail des Images, o seguinte, eu cito: não há palavra de um lado e imagem de outro. A voz é sempre aquela de um corpo vendo e visível que se endereça a outro corpo vendo e visível. Nós não estamos diante das imagens. Nós estamos no meio delas, como elas estão no meio de nós. A questão é de saber como a gente circula no meio delas, como a gente as faz circular. Fim de citação. Dizer que as imagens não se encontram diante de nós, de que estamos no meio delas e elas no meio de nós, e que o problema se dá em outros termos, isto é, nos termos da sua circulação, significa compreender o entrelaçamento das imagens, da literatura ao cinema, da propaganda às redes sociais, enquanto fluxo. Esse fluxo, por sua vez, não deixa de colocar em cena o próprio estatuto da imagem. Se não nos encontramos mais diante das imagens, é porque há uma profunda modificação no próprio conceito, que deixa de identificar a existência particular de determinados seres enquanto objeto, as imagens, necessariamente subordinadas ao campo do visível figurativo, como a etimologia e a história do vocábulo nos levaria a crer, para compreender a imagem enquanto composição funcional, performance e procedimento não restrito, ou não explicável apenas por seu suporte ou pelo meio técnico a partir da qual elas seriam engendradas. Existem dois modos diferentes de conceber essa funcionalidade própria à imagem. Eu cito, o Rancière, no caso. Existe a relação simples que produz a semelhança de um original, não necessariamente sua cópia fiel, mas apenas o que é suficiente para tomar seu lugar. E há o jogo de operações que produz o que chamamos de arte, ou seja, uma alteração da semelhança. Essa alteração pode assumir 1000 formas. Pode ser a visibilidade conferida a pinceladas inúteis para nos fazer saber o que é representado num retrato. Um alongamento dos corpos que expressa seu movimento a despeito de suas proporções. Uma locução que exacerba a expressão de um sentimento ou torna mais complexa a percepção de uma ideia. Fim de citação. Ao levar a imagem para o campo da dessemelhança, ou melhor, ao identificar as imagens artísticas, independentemente do seu meio técnico e da sua materialidade expressiva, ao jogo de operações que produz de semelhanças, Rancière desloca o conceito de imagem tal qual o entendíamos até então. Não seria, por exemplo, a figura de Inocêncio X, sentado em suntuosas roupas episcopais, caracterizadas por um vermelho vivo, que duplica o vermelho da cadeira do fundo, pintado por Velázquez por volta de 1650, uma imagem, mas, sim, a própria utilização do vermelho em contraste ao branco da parte inferior da vestimenta papal, o ângulo escolhido pelo artista, ligeiramente de esguelha, e o penetrante olhar do Papa em direção ao espectador, com os dedos da mão direita suspensos e o da esquerda recolhidos por sobre o braço da cadeira segurando uma carta, o conjunto operativo que identificaria a imagem. Embora a figura, o Papa Inocêncio X, seja pintado de forma realista e sirva como substituição ao original, talvez seja o excesso, como o reflexo demasiadamente luminoso que se propaga pelo tecido vermelho que recobre o dorso do Papa, o responsável, nesse caso, por criar uma dessemelhança que emerge do seio mesmo da semelhança. Se a dessemelhança é concebida, portanto, como operação da imagem, ela mesma uma máquina pragmática
que produz agenciamentos que refazem a circunscrição dada de um determinado sensível como deformando, é porque o conceito de médium, relacionado à imagem enquanto delicada existência ou quase existência, partes extra partes, que não se reduz nem ao sujeito nem ao objeto, tal qual explicitou Kotia, não se refere apenas à materialidade e à conquista técnica dos diferentes regimes artísticos. Na sua metacrítica a críticos modernistas como Greenberg, Rancière identifica na definição de médium, sobretudo na pintura, no fato pictorial, dois movimentos contraditórios, a saber, a conquista do meio através da técnica como autonomia e liberdade da prática artística, relacionada a um material preciso, que, por sua vez, delimitaria essa determinada arte, mas também o espaço ideal, que transforma esse meio em um fim. Para Rancière, no entanto, eu cito Rancière, um meio, médium, não é um meio, moyan, ou um material próprio. É uma superfície de conversão. Uma superfície de equivalência entre as maneiras de fazer das diferentes artes. Um espaço ideal de articulação entre essas maneiras de fazer e as formas de visibilidade e inteligibilidade que determinam a maneira como elas podem ser vistas e pensadas. A destruição do regime representativo não define uma essência, enfim, encontrada da arte tal como ela é em si mesma. Define um regime estético das artes, que é outra articulação entre práticas, formas de visibilidade e modos de inteligibilidade. Fim de citação. O médium passa a ser, então, o espaço virtual de conversão, onde os diferentes regimes artísticos se cruzam e se atualizam. É por isso que o cinema, tal qual descreve Rancière, se filia a operações imagéticas da arte que o antecede, o romance. E o romance, a partir do advento do cinema, igualmente se transforma nesse limite tenso, no qual se articulam diferentes performances do visível, do dizível e do inteligível. Entre a imagem muda e a palavra cega, há uma dupla incidência que dinamiza as artes numa horizontalidade que não invoca nenhuma primazia. Apesar do faire monde, para usar um conceito de Nancy, de cada arte, significa dizer a criação de um mundo que se articula ao meio técnico-material, no qual cada arte se inscreve, a partir do regime estético das artes, que emerge não apenas da falência do regime mimético representativo, como também da criação da tradição que recaptura objetos antes não vistos como estéticos, as fronteiras entre as artes se turvam. Se o caminho da contra-história do modernismo passa necessariamente pela recusa da divisão, que tem sua origem no Laocoonte de Lessing, entre as artes, isso não se traduz, em nenhuma medida, por um tipo de retorno ao mote do célebre Uti Pictura Poesis de Horácio e nem mesmo ao sistema das artes de Hegel, o que significa dizer a subordinação da imagem à palavra ou de ambas à ideia. No entanto, de que modo essa dessemelhança, dita por Rancière, é também produzida pela escrita, notadamente a literária. Rancière toma como exemplo a Pensão de Madame Vauquer, de O Pai Goriot de Balzac, de 1835, e o Bonnet de Charles Bovary, em Madame Bovary, de 1856. O primeiro tipo seria a utilização textual da descrição empreendida pelo narrador balzaquiano, a fim de criptografar uma história em cada objeto narrado, fazendo com que o leitor acesse uma atmosfera, um Stimmung, nos termos de Hans Ulrich com Brecht, no qual cada objeto mudo deixa entrever, na composição do romance, uma segunda narrativa, um não dito delineado apenas pela descrição. O segundo tipo seria a forma absurda de descrição a qual o narrador flaubertiano se lança do Bonnet de Charles Bovary, fazendo com que a besteira se encarne e deslize entre objeto e Charles, indiferenciando-os. Para concluirmos, acrescentaríamos a esses dois um terceiro exemplo, não ligado ao visível, ou melhor, à alusão do visível. Esse terceiro exemplo diz respeito à dessemelhança que surge da semelhança, da construção dos símiles como forma de desvio que torce o sensível da descrição comum, que visa construir o objeto referente ao leitor através de um efeito de real, para citarmos Barthes. No romance Nostalgia, de Mircea Cartarescu, escritor romeno contemporâneo, publicado em 1993, o narrador-personagem nos apresenta, ao longo da primeira narrativa que abre o livro, o roletista, a história de um pária anônimo, atavicamente azarado, que se arrisca na roleta russa, sublevando completamente o jogo ao levá-lo à perfeição. Na cena que antecede o jogo, nos deparamos com o seguinte trecho, eu cito: todos esticaram o pescoço, hipnotizados, na direção do pequeno objeto negro que rutilava como se fosse cravejado de diamantes. Era um revólver de 6 tiros, bem lubrificado. O patrão apresentou a assistência com gestos lentos, quase ritualísticos, como um ilusionista que mostra as mãos vazias com que em seguida realizará milagres.
Esfregou a palma da mão por sobre o tambor do revólver, fazendo-o girar e dele extraindo um barulhinho agudo, serrilhado, como o riso de um gnomo. Fim de citação. A descrição do som, emitido pelo girar do tambor do revólver, começa por aglutinar índices sensíveis conhecidos, como o barulhinho agudo, no qual o diminutivo serve para agudizar a altura sonora, acrescido de um som serrilhado, comum ao revólver, mas também a uns 100 números de objetos, com uma sonoridade dentelada de uma catraca, mas terminando, porém, com a singularização sensível criada pelo símile como o riso de um gnomo, que inscreve uma dessemelhança, uma instabilidade na descrição cerrada, objetiva, que se seguia até então. O riso de um gnomo é inaudível, puramente virtual. É impossível ao leitor ter ouvido de fato o riso de um gnomo, ao menos em condições corriqueiras, e tê-lo, portanto, guardado em algum rincão da memória. No entanto, a ligação entre o revólver e o riso do gnomo cria uma torção sensível, um teatro da desfiguração, que torna sensível o insensível comunicativo da narrativa. Esse detalhe gera o que poderíamos chamar de um efeito de real, uma mais-valia que se desprende da subordinação causal cozida pelo enredo. Na economia da narrativa, o riso de um gnomo é um arabesco, um ornamento que não apenas replica o objeto, transcrevendo ou traduzindo sua referencialidade sensível, como compõe uma sensação, uma imagem, adentrando a dimensão intensiva da palavra ao transbordar qualquer finalidade comunicativa. É talvez, no riso de um gnomo, que a inversão desfigurativa se dê, fazendo com que a palavra se torne muda e a imagem cega. Obrigado, gente. Acho que deu aí, né? Em cima, cravado. Certinho. Desculpa a leitura muito rápida, tá? Imagina, muito obrigado, viu, Caio, pela excelente apresentação. Eu vou passar, então, agora a bola para a Daniela Cunha Blanco, né, que é doutoranda em filosofia pela FEFELESH USP. Quando quiser, viu, Dani? Obrigada, Fabiano. Estão me ouvindo, gente? Obrigada. Bom, vou ler também um texto aqui, vou tentar obedecer o tempo. O texto se chama Política da Escrita e a Temporalidade, uma interpretação de Alfarol de Virginia Woolf a partir de Jacques Rancière. Alfarol de Virginia Woolf, cuja narrativa se divide em 3 partes, inicia o livro com uma frase que irá abrir a tensão que anima toda a intriga familiar do livro. Eu cito: "Sim, claro, se amanhã fizer bom tempo." Fim de citação. A frase proferida pela senhora Ramsay ao filho caçula James responde ao desejo deste de realizar uma expedição ao farol, que fica na ilha próxima à casa de veraneio da família Ramsay. Enquanto sabemos do entusiasmo de James, que em seus 6 anos toma a resposta como garantia do passeio no dia seguinte, e a senhora Ramsay observa-o com prazer, o pai para a janela e diz: "Mas não fará bom tempo." Eis a tensão armada. Não se trata, porém, de uma tensão que um dia chegará ao ponto de explodir. Antes, ela é o tecido sob o qual se desenrola o cotidiano do casal, ao qual vem se juntar uma série de outros personagens, dentre amigos hospedados na casa e os 8 filhos. Reunidos na casa de veraneio, cuja a vista mostra o farol da ilha próxima, os personagens que compõem o livro passam suas horas entre conversas triviais, pequenas intrigas familiares e passeios realizados ou apenas sonhados. O farol, que só aparece como paisagem ao longe, pois o passeio não é realizado ao longo de toda a estadia da família na casa, aparece na primeira parte do livro como uma mancha na paisagem, cujas formas não podem ser definidas e separadas da bruma que a envolve, desenhando uma mancha no horizonte que quase não se pode vislumbrar diante da luz ofuscante da intriga familiar. Jacques Rancière, ao analisar o livro Ao Farol, em O Fio Perdido, descreve Virginia Woolf como, e eu cito, a artista que quer traduzir em palavras esta coisa em si, livre de todas as propriedades que o uso prático ou utilidade narrativa confere aos objetos sentidos. Fim de citação. Essa coisa em si é emprestada por Rancière de uma das personagens que compõem a intriga familiar, Lily Briscoe, uma jovem pintora, amiga da senhora Ramsay. Hospedada na casa de veraneio, Lily passa todo o verão a pintar um retrato da senhora Ramsay com seu filho caçula James. Lily, em sua busca dessa coisa em si, de sua pintura, levará cerca de 10 anos para retornar e finalizar o quadro, em uma cena que dá fim ao livro, já na 3ª parte do livro, e que é assim descrita, e eu cito Virginia Woolf. Rapidamente, como se fosse convocada por alguma coisa ali, voltou-se para sua tela.
Ali estava ela, a sua pintura. Sim, com todos os seus verdes e azuis, suas linhas correndo para cima e para os lados, o seu esforço para atingir alguma coisa. Seria pendurada nos sótãos, pensou ela, seria destruída. Mas que importava? Perguntou-se, tornando a pegar o pincel. Contemplou os degraus, estavam vazios. Contemplou a tela, estava desfocada. Com intensidade repentina, como se visse claramente por um segundo, traçou uma linha ali, no centro. Estava feito, tinha terminado. Sim, pensou, largando o pincel com extrema fadiga. Tivera minha visão. Fim de citação. A coisa em si da senhora Ramsay torna-se uma visão para Lily quando aquela já nem existe mais, pois já falecida. É nesse momento que Lily finaliza a pintura, captando no vazio da casa, nos degraus sem pés a pisá-los e no desfoque da tela, a coisa em si da senhora Ramsay. Tudo se passa como se apenas a mudez da casa e dos objetos, ou a ausência das vidas pessoais, pudesse fazê-la sentir a tal coisa em si. Como diz Rancière, Lily fixa na tela a vibração nervosa, a onda da vida impessoal que atravessa sua mão. A vida impessoal da casa, dos degraus, dos móveis, do assoalho de madeira, dos vasos enfeites, parece ser a única coisa a fazer Lily captar aquilo que não conseguira antes, quando tinha o tema de sua pintura movendo-se viva diante de seus olhos. Quando Rancière aponta uma vida impessoal captada por Lily, não está opondo as coisas e objetos inanimados da casa vazia à vida das pessoas que estão em outro lugar. Trata-se antes de pensar uma oposição entre duas temporalidades diversas, entre um tempo determinado pelo encadeamento dos acontecimentos da vida ordenada e familiar e o tempo no qual esse encadeamento e qualquer noção de causalidade não fazem sentido. Na impessoalidade, há uma vida que pulsa de um outro modo, há um tempo que passa de uma outra maneira. Mais do que a preocupação com o resultado final do quadro, que, como a própria Lily pensa, será destruído ou jogado em um sótão, seu interesse está no processo, ou antes na experiência, na busca por um sensível que não pode ser entendido, algo como aquilo que Rancière denomina em outro lugar, e eu cito, de um modo de ser específico do sensível, de um sensível heterogêneo, subtraído das conexões habituais do conhecimento e do desejo e tornado manifestação de uma identificação entre o pensamento e o não pensamento, entre o querer e o não querer, entre a atividade e a passividade. Fim de citação. Um sensível subtraído das conexões comuns, alheio às ordens do saber, tanto quanto à ordem dos desejos. Uma coisa em si da senhora Ramsay que não pode ser pensada como algo que se sabe sobre sua personalidade, ou sobre uma determinada narrativa de sua vida, os desejos e sonhos, os amores, os medos, as angústias. Para Rancière, quando se suspendem tais necessidades da narrativa, o saber e o desejo, surge essa estranha identificação entre os pares que nos parecem opostos, pensamento e não pensamento, querer e não querer, atividade e passividade. Quando se suspende a ordem das coisas como elas devem ser, ordinárias e comuns, surge o sensível heterogêneo, a coisa em si, que Lily Briscoe buscava na senhora Ramsay. Lily olha sem ver, foca-se na pintura sem estar de fato vendo-a, quando a vida impessoal da senhora Ramsay a atravessa. Não é Lily quem pinta, é a pintura que se pinta através dela. O vazio e a impessoalidade possuem, assim, um papel fundamental na escrita, considerando a concepção de escrita em Rancière compreendida como um gesto ou operação de reconfiguração do sensível que pode se dar com as palavras, mas também com o espaço, com a matéria, as cores ou o som. Essa escrita move-se através da temporalidade do silêncio e do vazio. Gestos de Lily Briscoe, vazio e de ações e finalidades que irão desestabilizar a narrativa de Alfarol. Na terceira parte do livro, não apenas a pintura adiada por 10 anos será finalmente realizada em sua totalidade, mas também o desejo pregresso de James, agora com 16 anos. A família, com suas intrigas, volta a preencher a casa de veraneio que ficara vazio por todo esse tempo. Mas a ida ao farol, bem como a finalização da pintura, não resolve a tensão, não apazigua a intriga familiar. Esta é, afinal, o próprio tecido da vida, a própria trama na qual os movimentos da vida se desenrolam: nascer, amar, casar, morrer. O pai, demonstrando um certo arrependimento por sua postura 10 anos antes, é quem sugere agora o passeio ao farol, diante do desprezo do filho James. Enquanto Lily permanece sozinha na casa e descobre a coisa em si da senhora Ramsay, em seu quadro, a família está no barco, a caminho do farol, e eu cito um trecho da Virginia Woolf. Ali se desenhava ele, austero e reto, em preto e branco ofuscante,
e era possível ver as ondas quebrando em estilhaços brancos, tal como o vidro partido contra os rochedos. Era possível ver claramente as janelas, uma mancha de branco numa delas e um tufo de verde no rochedo. Então era isso, pensou James, o farol que tínhamos visto do outro lado da baía por todos esses anos. Era uma torre austera em cima de uma rocha nua. Parecia como se todo mundo tivesse parado de falar por séculos. Cam estava cansada de olhar para o mar. Pequenos pedaços de cortiça negra tinham passado flutuando. O peixe estava morto no fundo do barco. O pai ainda lia. E James olhava para ele. E ela olhava para ele. E eles juravam combater a tirania até a morte. E ele continuava lendo, sem nenhuma consciência do que eles pensavam. Fim de citação. Dissolve-se assim a bruma que fazia do farol uma visão distante. Mas a intriga familiar continua, na luta contra a tirania do pai, que, como afirma Rancière, conduz a intriga ao excluir, na primeira parte, a possibilidade da travessia ao farol, antes de impor, na terceira parte, sua necessidade. Temos aqui, assim, o tempo familiar e pessoal, a temporalidade na qual a vida se organiza pela tirania dos desejos reprimidos ou realizados, pela ordenação do tempo segundo os fins. Mas, se a primeira e a terceira parte do livro, com seus sugestivos títulos, Janela e Farol, giram em torno da temporalidade pessoal e familiar dos fins, a segunda parte, denominada O Tempo Passa, é preenchida pelo silêncio do sensível heterogêneo. Dessa coisa em si, buscada por Lily e apontada por Rancière, como sendo a busca também de Virginia Woolf. Aqui, nessa segunda parte, a casa vazia torna-se personagem, e a passagem do tempo sobre sua materialidade aparece como aquilo que faz mover a narrativa. O capítulo se inicia com uma cena que marca o fim da estadia da família narrada na primeira parte, na qual todos vão, um a um, entrando na casa e apagando as luzes. A escuridão da casa, ainda preenchida pela presença da família Ramsay e de seus amigos, termina no recolhimento de todos. E tudo se passa como se não houvesse decorrido nenhum espaço de tempo entre essa escuridão do apagar de luzes da presença das pessoas na casa e uma outra escuridão, a da casa com a passagem dos anos agora completamente vazia. E eu cito Virginia Woolf, assim, com as luzes todas apagadas, a lua encoberta e uma chuva fina tamborilhando no telhado, teve início uma tromba d'água de imensa escuridão. Fim de citação. A vida impessoal da casa desenha uma escrita que é nada mais que descrição. Longos parágrafos cujas frases e palavras não servem a nada além de descrever a passagem do tempo, o desgaste das coisas materiais, as mudanças meteorológicas e seus efeitos sobre a casa, sobre o mar, a luz e o ar. O inverno chega, eu cito, as noites estão agora cheias de ventania e destruição, as árvores cedem e se curvam, e suas defloradas folhas vão à torta e à direita até cobrirem todo o gramado e acabarem aos montes nas bocas de lodo. Eis que a descrição do inverno que cai sobre a casa é interrompida por colchetes. E eu cito Virginia Woolf de novo, o Sr. Ramsay, andando aos tropeções por um corredor, numa manhã escura, estendeu os braços, mas, tendo a Sra. Ramsay morrido um tanto subitamente na noite anterior, seus braços, embora estendidos, continuaram vazios, e fecha o colchete. Uma presença na casa que chega e limpa, areja o ar abrindo as janelas enquanto cantarola para logo desaparecer, como se tivesse sido apenas um fantasma a preencher silenciosamente o vazio da casa. Chega a primavera e outra pequena fissura entre colchetes, e eu cito, Prue Ramsay, apoiada no braço do pai, foi dada em casamento naquele mês de maio. O que, diziam as pessoas, podia ser mais apropriado, e acrescentavam como estava bonita, fecha o colchete. O verão se aproxima, as tardes tornam-se mais longas, pequenas pancadas de chuva criam poças na areia, e, pequeno corte, Prue Ramsay morre no parto. O verão toma conta da ilha e da casa, modificando-as até chegar ao fim, na fissura do tempo, que é também o fim de Andrew, entre colchetes, morto na guerra por uma granada. Pequeno corte na materialidade sensível do fim do verão, no qual, eu cito, houve a silenciosa aparição de um navio colorido de cinza, por exemplo, que chegou e desapareceu. Houve uma mancha púrpura sobre a branda superfície do mar, como se algo tivesse fervido e sangrado invisivelmente por debaixo. Fim de citação. Passam-se assim 10 anos, muitas primaveras, verões, outonos e invernos. Nas fissuras que nos deixam ver um outro espaço-tempo, distante daquele da impessoalidade da vida da casa, sabemos dos acontecimentos ordinários da família e de seus antigos hóspedes. Como afirma Rancière, eu cito, esses acontecimentos sensíveis que apenas o tempo produz na casa são explicitamente opostos àqueles que marcam o curso da vida humana e compõem ordinariamente a trama das ficções.
Esses acontecimentos familiares têm direito aqui e ali a 2 ou 3 linhas, postas entre parênteses, para melhor sublinhar sua total heterogeneidade em relação ao tecido sensível dos acontecimentos impessoais. Fim de citação. Assim, aos poucos, percebemos que se passaram 10 anos, mas não sabemos por acompanhar uma linha cronológica. Não pudemos sentir o tempo passar como um fato que se desdobra de outro e assim sucessivamente. A materialidade das coisas e do sensível se autonomizou em relação àquela ordenação linear própria à representação. Nessa escrita da vida impessoal, liberta das regras da ordenação linear e causal, o sensível nos dá a ver as coisas, não em função de alguma necessidade narrativa, mas porque significa por si só. Seus signos nos dizem coisas, significam e nos afetam, sem que precisemos procurar ou criar uma explicação para isso. Por isso, podemos ver no vazio da casa a última luz que se apaga 10 anos antes, quando ainda preenchida de vida e de pessoas. As relações entre um evento e outro, ou ainda entre um nada acontece e outro, são agora de uma outra ordem, uma ordem sem causalidade. A coisa em si de Virginia Woolf, tal qual o heterogêneo sensível de Rancière e a impessoalidade da vida da casa, marcam a distância em relação ao ordinário da vida, aos desejos e necessidades pessoais que tornam a vida sufocante. Ir ao farol, terminar um quadro, lutar contra o mau humor do marido, tentar influenciar a amiga Lilia a se casar com o Sr. Carmichael, torcer para que faça bom tempo amanhã. Desejos e necessidades que determinam o ritmo da vida e da narrativa na primeira parte do livro, mas que, desaparecendo na segunda parte, tornarão possível, por sua ausência, um modo de experiência diverso, no qual as coisas e os acontecimentos podem ser sentidos, vistos e narrados em qualquer ordem, até mesmo fora de ordem. Assim, trata-se de desviar o encadeamento causal em direção ao desfoque, como aquele da personagem Lily Briscoe quando olha para o quadro à sua frente, sem vê-lo de fato, quando olha para a escada vazia na qual 10 anos antes estaria a Sra. Ramsay, e com esse olhar que nada vê, distraído, consegue finalmente captar a coisa em si de seu tema. Paro por aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado pela palestra, pela comunicação. Bom, gente, eu vou seguir a sequência, então. Agora nós teremos uma comunicação do Wesley Fernando Rodrigues de Souza. Ele é mestrando na Universidade Federal de Santa Catarina e a sua exposição tem o título Roberto Schwartz e a literatura machadiana, como crítica da forma social brasileira. Então, passo a palavra ao Wesley. Obrigado. Tá saindo áudio, ok? Tá. Então, a minha proposta, né, de apresentação Schwartz sobre literatura machadiana, eu vou tentar comentar algumas coisas, ler um pouquinho, tentar mesclar um pouco. A ideia da exposição é trazer contribuições, né, a partir da teoria, né, da análise do Robert Schwartz acerca dos dobramentos históricos, ensaísticos, teóricos, de temas que vão da crítica literária à crise do capitalismo, né? Então, a proposta de interpretação da cultura brasileira mostra um intelectual assentado à compreensão cultural artística, em especial literária, do nosso país, e seus dobramentos históricos, políticos, econômicos e literários, né? Com sua adesão marxista, né, cuja identificação da grande arte como realismo, por isso o mero afastamento, o afastamento do mero registro fotográfico da arte e da cultura são as características mais elementares do proceder analítico, né, por ele enfatizado. E em seus escritos ensaísticos, sobretudo na literatura machadiana, é possível averiguar como o desenvolvimento formalista, o jogo vazio das formas, suscita o protesto enfático contra os estranhamentos das possibilidades efetivamente configuradas, né, pressupostos, né, que estão passando nos escritos, e permite também a compreensão sobre o que tivemos em nossa tessitura social, uma situação que é incongruente com os princípios do ideário burguês do iluminismo europeu, ajustava-se aqui ideias e formas sociais ao modo particular brasileiro, em sua forma retardatária, como se pode analisar nos seus ensaios mais conhecidos, né, que é os Ideias Fora do Lugar. Então, desde a sua formação na USP, né, orientado por Antônio Cândido, ao final dos anos 50,
Em diversos momentos, a partir dos anos 60, o itinerário teórico de Schwartz se mostra bastante diverso no campo do marxismo, da teoria crítica, ao mesmo tempo complementar na maneira de enxergar a literatura machadiana. Em seu prefácio ao mestre da periferia do capitalismo, Machado de Assis, ele cita alguns nomes que foram importantes na sua trajetória intelectual, tais como, segundo ele, Georg Lucas, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Bertolt Brecht e Waldemar também aqui, isso colocando agora, a partir dessa pequena citação dos nomes, o Antônio Cândido, né? Pensando aqui o Schwartz como um dos pioneiros das assimilações para pensar a realidade brasileira, em seus termos, né? Pode-se vislumbrar uma ideia de que o crítico literário e sociólogo, por intermédio de suas contribuições no âmbito dos estudos acerca de Machado de Assis, da cultura brasileira durante a segunda metade do século passado, é possível notar também não apenas a originalidade crítica do modo ensaístico, mas a capacidade teórica de pensar nossa realidade social constitutivamente contraditória. Esse esforço também se ajusta à posição da reflexão crítica entre a interpretação cultural do Brasil e seus deslocamentos da teoria crítica pensando o caso nacional. É um problema passar suas obras a serem desconfiados, 65, Pai de Família e os outros estudos, 75, O Vencedor das Batatas, que é de 77, e essa continuidade vão se dar nos anos 80, com Que Horas São, em meados da década de 80, e no ano de 1990 é publicado talvez um dos seus livros mais conhecidos, né, que é O Mestre em Periferia do Capitalismo, né, que eu já citei, que é onde é um resultado de uma longa pesquisa acerca das obras tardias do escritor Machado de Assis, sobretudo Memórias Póstumas, né, dessa virada machadiana que ele vai citar. Essa continuidade que se adensava nos anos 90, em seus dois livros mais recentes, naquele período, Duas Meninas, de 97, e Sequências Brasileiras, de 99. Esse último, Sequências Brasileiras, ao ser analisado de perto, com produções que vão desde a revisita aos escritos de Antônio Cândido, passando por revistas às suas próprias produções, sobre Brecht, e as novas produções, influenciadas também pelo colapso da modernização do Robert Kurz. Para o que nos interessa, né, vejamos a possibilidade de analisar esse jargão, as ideias fora do lugar, que ele observa o atraso brasileiro dos nossos deslocamentos ideológicos. Quer dizer, analisar o chão social da vida pública baseado na forma de trabalho escrava da época, o arcaísmo, importando as ideias liberais modernizantes, né? Resultou nesse corpo estranho à nossa própria nacionalidade e informação. Então, vai dizer ele nesse ensaio As Ideias Fora do Lugar. Conhecer o Brasil, citando ele, era saber desses deslocamentos, vividos e praticados por todos como uma espécie de fatalidade, para os quais, entretanto, não havia nome, pois a utilização imprópria dos nomes era a sua própria natureza. Segundo a perspectiva de Schwartz, nesse sentido, dessa formação brasileira, sobretudo a literatura já formada em um país mal formado. Seus estudos críticos sobre a obra machadiana permitem novas vistas dessa própria formação. Argumenta ele, no ensaio As Ideias Fora do Lugar, por exemplo, o nexo construtivo entre liberalismo e escravidão no Brasil, que serviu de ponto catalisador suas pesquisas no âmbito da crítica literária e cultural. E no livro, O Mestre da Periferia do Capitalismo, ele vai dizer o seguinte: o dispositivo literário capta e dramatiza a estrutura do país, transformada em regra da escrita, e com efeito, a prosa narrativa machadiana é das raríssimas pelo seu mero movimento, constitui um espetáculo histórico-social complexo, do mais alto interesse, importando pouco o assunto de primeiro plano. Quer dizer, uma tarefa que se dedica a vários autores e intérpretes, no caso do Schwartz, ele percebe de modo perspicaz que, se antes, olhando as contradições sociais pelas lentes dos de baixo, agora Machado de Assis, olhando pela lente dos de cima, as personagens narradoras, ora observadoras, ora partícipes dessa compreensão das classes, o crítico observa Machado de Assis, sobretudo em Memórias Póstumas, essa reviravolta que faz o escritor captar as minúcias, os melindres das classes dominantes da época no Brasil pós-abolição, caminhando a passagem conservadora da monarquia e república. Nas palavras de Schwartz, citando ele agora, até Memórias Póstumas, o romance brasileiro é narrado por um compatriota digno de aplauso, a quem a beleza de nossas praias e florestas, a graça das mocinhas e dos costumes populares, sem esquecer os progressos estupendos do Rio de Janeiro, desatavam a fala. Além de artista, pessoa que direta e indiretamente gabava o país, era um aliado na campanha cívica pela identidade e a cultura nacionais. Já o narrador de Memórias Póstumas é outro tipo. Seguindo a citação,
Desprovido de credibilidade, uma vez que se apresenta na impossível condição de defunto, Brás Cubas é assintoso, parcial, intrometido e de inconstância absurda, dada mistificações e insinuações indignas, capaz de baixezas contra os personagens e o próprio leitor. Além de notavelmente culto, uma espécie de padrão de elegância para o personagem, e escrever a melhor prosa da praça. A disparidade interna é desconcertante, problemática em alto grau, compondo a figura inadequada ao acordo nacional precedente, encerra a citação. Com essa premissa, o nódulo que perpassa os ensaios que se remete a Machado de Assis, não se limitando à exegese literária, mas compreendendo o desenvolvimento crítico do artista em seu tempo. Nessa perspectiva, no artigo A Revolta Machadiana, vai dizer que essa mudança de perspectiva da cena do escritor ao analisar, segundo Schwarz, o sistema de ambiguidades assim ligados ao delírio burguês, outrora explorada as ideias fora do lugar. Então, de início, Schwarz justifica, na justificativa do ensaio, perceber esses deslocamentos ideológicos de matéria concreta do Brasil de época nas ideias fora do lugar. Nesse contexto, entender essa colocação brasileira na geopolítica se insere da seguinte maneira, citando Schwarz novamente: procurei ver na gravitação das ideias o movimento que nos singularizava. Partimos da observação comum, quase uma sensação de que no Brasil as ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu. E apresentamos uma explicação histórica para esse deslocamento, que envolvia as relações de produção e de parasitismo no país, e nossa dependência econômica e seu par, hegemonia intelectual na Europa, revolucionada pelo capital. Na reviravolta machadiana, no outro polo, também o autor vai acenar que esse quiprocó das ideias se alinha de tal maneira que, segundo Schwarz, o progresso consistiria na auto-reforma dos proprietários, convertidos à atitude esclarecida graças à pressão civilizadora de um dependente cheio de méritos, embora nada de seu, segundo fecha a citação do Schwarz. Com isso, teríamos um resultado que apareceria, em resumo, um percurso possível de superação de nossas infelicidades sociais, ou de uma Aufklärung pela metade, segundo os termos de Schwarz. Mais adiante, esses desenvolvimentos, a moda conservadora de modernização do Brasil, cujas ideias liberais estavam fora do lugar, ou seja, as ideologias esclarecidas de progresso na Europa, tomada como vanguarda, que se tornaria ideologia de segundo grau. Tudo isso mostra-nos como essa dialética do deslocamento consistiria em não apenas trazer análise da nossa cultura, cada qual em seu contexto, partindo das nossas próprias experiências históricas, mas apontar que no contexto do golpe militar de 64, uma espécie de tampa de chaleira nas agitações reformistas e mobilizações em torno do governo Jango, Schwarz reconhece ali uma situação determinante, talvez não apenas circunstancial, para reafirmar o caráter atrófico e reacionário da tessitura ideológica brasileira. Pressuposto que se evidencia nesse modelo crítico, que é o de repensar a nossa formação cultural e política no contexto, bem como a inserção do capitalismo mundializado, não bastando apenas intencionalidades e menores elementos que estão na nossa tessitura social objetivas, como o aristocratismo moral, a servidão escravista, que é o racismo, o Estado policialesco, as transições pelo alto das classes dirigentes, golpes de Estado, repressões políticas, entre outros. Na passagem na fase realista de Machado de Assis, relembra o crítico que a astúcia machadiana dessa vez, nessa desconfiança da situação tambaleante que ali se tinha, vai dizer Schwarz nas ideias fora do lugar. Na reviravolta machadiana, desculpe. A moralização do mando patriarcal pelo valor das moças sem nascimento apostava suas fichas, sucessivamente, na franqueza confiante, na ambição calculista, mais civilizadora, na pureza cristã e na severidade sem ilusões. Albert Schwarz fornece, de modo direto, às novas gerações, pensando no caso da atualidade, o pensar e repensar do papel da democracia burguesa. O liberalismo, ao contrário de uma idealização constitutiva do âmbito europeu, assume no Brasil como elemento participe de nossas ideias fora do lugar. Para aclarar a questão, será no texto intitulado Discutindo com Alfredo Bose, uma produção teórica referente a um comentário à história concisa da literatura brasileira, que ele faz um diagnóstico do capitalismo contemporâneo no Brasil, citando Schwarz. Ou seja, decorrido mais de meio século de industrialização capitalista, que transformou tudo, não se completou e nem integrou a nação. A pergunta atual já não diz respeito ao modo certo de incorporar a herança colonial, mas sim do que efetivamente veio a ser. A locomotiva do progresso partiu, a modernização assumiu formas não canônicas, o país continua inconfundível.
Longe de uma temida descaracterização, e entretanto as expectativas de progresso social ligadas a essas evoluções fizeram água. Assim, a oposição entre a estranheza do racionalismo de elite e a humanidade de devoção popular não esclarece o emaranhado contemporâneo e não ajuda a tomar posição crítica diante dele, que precisava ser visto no seu movimento, ainda que esse o desconcerte. Nesse parágrafo significativo para nós, mostra uma situação que não se trata mais do que poderia ter sido, mas do que efetivamente se tornou nosso país, dentro do sistema mundializante do capitalismo, nos conflitos internos das classes, na herança escravocrata, na aristocracia política, nas oligarquias econômicas que marcam nossa história, não como certas imprecisões da república, mas como república existente. Já finalizando, dentro dos nossos limites, esforço a partir dos argumentos fornecidos pela análise do Schwartz sobre Machado de Assis, pessoal, em especial sobre a tardia, não seria ilegítimo considerarmos que o autor evitou, seria legítimo considerar que o autor evitou cair no espécie de localismo, bem como assim não é necessário defender uma espécie de cosmopolitismo teórico para justificar tal hipótese, percebendo outra via que falar em um pensamento brasileiro, nesses termos, é uma justificativa de pensar criticamente a nossa formação social, a distrita subordinação do capital imperialista, com suas especificidades literárias pelas quais se formou, políticas e culturais que aqui também se emergiram e constituíram objetivamente. A literatura machadiana, em Schwartz, tem um lugar não meramente teórico, mas propriamente pensar a nossa realidade política. Faz notório, por outro lado, também que a reprodução das ideias importadas constitui parte fundamental da reprodução de capital, cuja subsunção formal direta na divisão internacional do trabalho interfere no nosso modo de pensar e experienciar a vida social nessa terra, em nosso subdesenvolvimento perene. Para isso, Machado de Assis também, para repensar nossos termos, faz presente nesse momento. E eu encerro por aqui. Muito obrigado, viu, Wesley, pela apresentação, pela comunicação. Bom, eu vou passar agora ao Gustavo Santana de Moraes. Ele é mestrando no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, e a sua comunicação é intitulada como Existe uma literatura situacionista? Michele Bernstein, romancista em comum. Passo a palavra, Gustavo. Obrigado, Fabiano. Eu vou pedir licença aqui para apresentar, porque o objeto exige um pouco mais mostrar visualmente aqui o que vocês estão vendo bem. Bom, meu projeto preciso partir do princípio, né? Isso daqui, na verdade, que eu vou apresentar sobre a Michele Bernstein, na verdade, uma transformação de um projeto de mestrado que se iniciou com uma análise dos filmes do Guy Debord. Então, a partir das sugestões da minha orientadora e da banca, enfim, que é do programa de teoria literária, eu fui diminuindo, de certa forma, o conjunto dos filmes que eu pude analisar para chegar a uma dissertação final. Agora, durante esse processo de pesquisa, eu me dei conta que a Michele Bernstein, que fez parte do grupo, então eu só quero retomar brevemente aqui a história do movimento, né? Então a Michele Bernstein fez parte, junto com o Guy Debord, da Internacional Situacionista, que é de 57 a 72, o grupo existiu, e ela escreveu 2 romances. Então, e esses 2 romances, eles são muito, na verdade, eles foram muito pouco divulgados, eles foram, o primeiro deles ficou bem conhecido, logo que foi publicado, mas, de certa forma, só agora, atualmente, com as pesquisas mais atuais sobre os grupos, né, com a formação de alguns arquivos na França e nos Estados Unidos, das obras do Guy Debord, da Michele Bernstein e dos outros integrantes do grupo, que a gente consegue ter um olhar um pouco mais atento sobre a obra de todos eles individualmente. Então, a Michele Bernstein, né, que fez parte do grupo e foi bastante importante para escrever muitos textos, né, na revista do grupo, que tinha o mesmo nome, Internacional Situacionista, ela, no final das contas,
usou o gênero romance de uma maneira, de certa forma, irônica, né? Por conta de na época, existia um interesse crescente pela literatura do Nouveau Roman e do cinema moderno na França, que estavam tinha uma relação estreita, né? Então, no final das contas, os situacionistas, eles tinham uma certa aversão e uma posição bastante polêmica em relação aos artistas do tempo deles. Então, aqui na foto da direita, a gente vê a Michelle Bernstein no centro, né, com Guy Debord e o Asger Jorn, que é um pintor do grupo. Então, de 57 a 62, a predominância a procura de um tipo novo de arte, da integração das artes, era digamos, o fio condutor da Internacional Situacionista. Isso tudo juntado à questão que os situacionistas diagnosticavam um período de crise no pós-guerra. Então, sendo uma vanguarda do pós-guerra, a Internacional Situacionista partia justamente de uma constatação de que a cultura e as formas de organização políticas tinham chegado, de certa forma, à exaustão. Então, tanto o partido quanto os coletivos artísticos, eles tinham que ter uma nova proposta, digamos assim, e a ideia dos situacionistas era justamente juntar, né, fazer confluir as ideias do movimento operário e as ideias das vanguardas artísticas. Então, fazer em cada um desses campos, juntar as ideias mais avançadas para fazer com que a arte fosse realmente utilizável, né? Então, eles realmente propõem uma certa ideia utilitária de arte, para que a gente conhece bastante esse tópico da realização da arte e do uso da arte na vida, né? E os situacionistas, eles, antes mesmo da teorização do Peter Bigg, na década de 70, eles colocavam isso claramente, juntando, digamos assim, a atividade artística com a própria crítica. Então, a grande questão é que a crítica dos situacionistas não era bem a crítica do que respeitava, digamos, o circuito artístico de um jeito padrão. Assim. Eles, no final das contas, se colocavam como críticos da função social da arte. Então, aqui nesse panfleto que eles lançaram em 58, a gente tem um exemplo de como eles pensavam a organização do grupo, né, de uma vanguarda, qual seria a função dela. E aí, aqui a gente tem um esquema de como eles viam isso. Então, a utilização dos meios disponíveis. Então, eles diziam o seguinte, né, aqui eu vou dar um passo para trás e explicar a Michelle Bernstein pelo que o Debord falou, mas, enfim, considerando que ela concordava com as cartas de fundação do grupo. Então, nossa época se caracteriza, sobretudo, pelo atraso da ação política revolucionária em relação ao desenvolvimento das possibilidades modernas de produção que exigem uma organização superior do mundo. Vivemos uma crise essencial da história em que cada ano parece mais nítido o problema da dominação racional, das novas forças produtivas e da formação de uma civilização à escala mundial. Então, no final das contas, os situacionistas estavam tentando criar uma civilização que desse lugar a não uma repetição do mesmo, por conta de ser uma sociedade do trabalho que impõe um ritmo repetitivo para a vida cotidiana, e essa era a grande questão deles, realizar a arte na vida cotidiana, né? E aí é o seguinte, aqui é só para ilustrar um pouco como eles enxergavam o papel da arte no meio do século XX, ali, depois da Segunda Guerra. Então, uma ação revolucionária na cultura não pode ter finalidade de traduzir ou explicar a vida, mas deve expandi-la. A revolução não consiste somente em saber a que nível a produção chega a indústria pesada, nem em quem será o seu dono. Além da exploração do homem, devem ser distintas as paixões, as compensações e os hábitos dela decorrentes. Convém utilizar empiricamente, no início, as condutas cotidianas e as formas culturais existentes, mas contestando seus valores. Então, no final das contas, chegando aqui ao que interessa, que é a Michelle Bernstein, que escreveu esses 2 romances na década de 60, no comecinho, então ela escreveu esse que é o Todos os Cavalos do Rei,
que é o primeiro, é um romance escrito com narrador em primeira pessoa, e esse daqui, que é o A Noite, né, La Nuit. E aí é o seguinte, basicamente o enredo é o mesmo dos livros, e a diferença é como ela utiliza formalmente a forma da narração, o foco narrativo. Então, claro que algumas mudanças na ordem cronológica se alteram, algumas coisas acontecem de mudança, porque, no final dos contos, o primeiro, que é uma narrativa em primeira pessoa, compreende a reflexão interna da personagem. No segundo, que também é um tipo de apropriação dos romances que existiam na época, existe aquele narrador modo câmera, que está totalmente desvinculado da história e só mostra aquilo como se fosse uma transposição do cinema para a literatura. Então, é uma leitura bastante difícil, até, de certa forma, quase que impenetrável, porque A Noite é um romance que simplesmente as coisas aparecem para o leitor, né? Existe uma isenção total da maneira como a narração acontece. Tá? Assim, uma narração, entre aspas, uma isenção entre aspas. Agora, para conseguir entender como esses romances se encaixam nesse período, ainda estou tentando estabelecer alguns pontos de contato, porque o Debord ele fez 2 filmes, né, durante esse período, que um é o Sur les Passages, que basicamente mostra a relação dos estacionistas com a cidade, e o Crítica da Separação, que já tem uma mudança, que tem uma crítica da própria forma do cinema nele mesmo. Então, a gente poderia até extrapolar, de uma certa maneira, essa crítica que acontece nos filmes do Debord, é o que acontece nos romances da Michelle Bernstein. Então, usar como uma apropriação paródica, como uma apropriação irônica do meio, né, disponível, para eles era isso, se devia fazer um uso situacionista das artes, né, não existiria uma arte situacionista, mas sim existiria um uso situacionista das artes, porque a ideia seria suscitar formas novas de utilização da arte, então, inclusive que a arte deveria suscitar uma nova maneira de organizar a sociedade, né? Fazer com que as pessoas se distanciassem daquele dia a dia repetitivo, como eu falei. Então, aqui como os situacionistas, eles tinham essa ideia de integrar as artes, eu só ressaltaria aqui das definições que eles mesmos colocaram na revista deles, que é o urbanismo unitário, por exemplo. Então, eles preconizavam assim, o uso da arquitetura e do urbanismo como uma forma, digamos, assim como o cinema, porque o urbanismo e o cinema teriam a possibilidade de integrar várias artes ao mesmo tempo, a pintura, a música, e várias maneiras da gente de fazer as pessoas se distanciarem do próprio cotidiano repetitivo. Então, o urbanismo unitário para isso seria a teoria do emprego do conjunto das artes e as técnicas que concorrem para a construção integral de um ambiente em ligação dinâmica com as experiências de comportamento. Então, isso é uma das coisas que aparece bastante nos livros da Michelle Bernstein, enfim, sendo muito sumário, são 3 dos personagens principais, e ela normalmente se interpreta esses livros como um que a gente chama de romance, roman à clé, que enfim, seria basicamente uma transfiguração de personagens reais com alguma ficcionalização, e aí os personagens corresponderiam a ela, ao então esposo dela, que era o Guy Debord, e algumas pessoas que eles conheceram na época. Então, seria basicamente uma transfiguração da realidade para um romance, que, no final das contas, é parcial o valor disso, porque a questão é que, como eu estou explorando esses 2 romances de uma maneira nova, não tem crítica, não tem futuro na crítica sobre esses romances, tem pouquíssimos textos, acaba sendo um pouco mais difícil de explorar a forma narrativa deles para tentar tirar daí alguma conclusão mais ampla. E, no final das contas, a grande questão é que a gente já sabe um pouco a resposta, né? Esse projeto de
utilização do romance, ele durou até a publicação do A Noite, né, de 61. Depois eles abandonaram completamente e não fizeram mais menção nenhuma a esses dois romances. No final das contas, eu sintetizaria um pouco o que os situacionistas faziam com a arte, com o que o Anselm Yapp, que é um comentador bastante importante sobre Debord e situacionistas, dessa maneira. Então, a superação da arte tentada pelos situacionistas foi, em verdade, um projeto de salvar a arte, uma última grande declaração de amor pela arte e pela poesia, julgadas por demais importantes para serem deixadas aos artistas e às instituições culturais. Não era a criatividade artística que os situacionistas consideravam caduca, mas a função social da arte, tornada incapaz de conter as riquezas possíveis da vida humana. Então, esse é um artigo recente do Anselm Yapp, e ele comenta, basicamente, a função nova que os situacionistas tentavam dar. E, bom, em termos de questões formais, os dois romances da Michelle, eles são basicamente, e nisso eu estou tentando esclarecer um pouco, uma aplicação parecida com o que os surrealistas faziam do romance. Então, eles tinham, de certa maneira, um certo desprezo, pelo menos o Breton, pelo romance, eles tinham um apreço muito maior pela poesia, e, enfim, no próprio primeiro manifesto do surrealismo, o Breton ele indica uma receita, que seria uma maneira de fazer um romance falso. Então, porque, no final das contas, não seria falso o romance em si, mas a própria forma do romance seria uma coisa que já estaria superada, né, em termos de... Então, esse comentário do Iap ajuda a esclarecer um pouco também que, apesar de a gente ter inovações constantes na arte, então a gente tem o Nouveau Roman, uma série de autores que experimentam com a linguagem na década de 50, para os situacionistas e para Michel Bernstein, isso já era uma coisa que já tinha sido feita com os romancistas do 18, do 19, aliás, e já tinha sido suficiente com os romancistas do início do século 20. Então, eles elegem principalmente como todo modernista, bom, o Musil, o Joyce, o Proust e alguns outros romancistas que eles consideravam exemplares, como digamos assim, que levaram a forma do romance à exaustão, digamos assim, teriam feito o que daria para ser feito com essa forma. Então, a grande questão para os situacionistas é que essas inovações simplesmente iriam se acumulando uma atrás da outra. Então, a gente escolhe, por exemplo, escrever um romance sem a letra E, e assim sucessivamente. A gente acaba fazendo com que seja meramente uma questão combinatória. E para os situacionistas, a arte deveria ser uma questão muito de utilização no dia a dia. O romance, pelo próprio formato, traria muito mais dificuldade do que os outros meios que eles utilizavam. Então, principalmente pela relação com o público, a leitura ser uma coisa individual, digamos assim, ensimesmada, demandar isso a leitura isolada, e também pelo fato desse gênero ter entrado, de certa forma, para eles em declínio, né? Então, bom, acho que já deu meus 5 minutos aqui que faltavam. Eu vou encerrar por aqui e vou deixar as outras questões para discussão. É isso, eu agradeço. Obrigado a todos. Muito obrigado, Gustavo, pela comunicação. Bom, gente, foram 4 comunicações assim muito instigantes, muito ricas, assim, eu gostei demais. Me fez pensar em muitas coisas aqui. Enfim, eu tenho perguntas para todos, mas eu vou propor que talvez vocês, se alguém tiver uma pergunta um para o outro, ou um comentário à comunicação do outro, e eu seguro um pouco aqui as minhas questões. Vou fazer aqui uma questão.
Muito legal todas as falas. Queria fazer uma questão para o Caio, eu senti, bom, muito diálogo, né, entre as nossas comunicações, e fiquei com uma vontade de te ouvir falar mais sobre como você vê a relação entre o Rancière e o Barthes. Uma coisa que me interessa muito, eu tô, acho que agora no doutorado, eu estou traçando um diálogo entre o Rancière e alguns autores dessa geração um pouco anterior a ele, dentre eles o Barthes, e, assim, tem raros momentos em que o Rancière em entrevista fala, não, eu devo muito ao Barthes, e não explica muito, né? Ele só joga assim, o Barthes é uma inspiração para mim, porque o Barthes ficava ali entre a fronteira das disciplinas, isso para mim é uma inspiração. Rancière tem essa coisa das bordas, né? O trabalho entre as bordas das disciplinas. Por outro lado, ele faz uma crítica ferrenha ao Barthes naquele O Fio Perdido, né? Inclusive a ideia do efeito de realidade, né? Em que quando o Barthes traz ali, os dois estão tentando criticar uma ideia de representação, recusar certa noção de representação e o modo de pensamento que vem com ela, mas o Barthes diz que o romance realista do Flaubert não consegue fazer uma crítica completa à representação, porque ele exagera no excesso descritivo, acaba se perdendo nisso, e o Rancière vai falar que o Barthes não percebeu, não entendeu a política descrita que estava acontecendo ali, né? E que ela é, sim, política, que há, sim, uma política, que há uma crítica à representação. E eu acho, assim, eu tenho a impressão de que, apesar dessa crítica, tem um diálogo muito mais forte do Rancière com Barthes que ele não fala, que não é declarado, que é meio que um trabalho nosso de fazer. Então, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, se você tem uma ideia, um trabalho sobre isso, por interesse meu mesmo. Obrigado, Daniela, obrigado. Eu acho que eu concordo plenamente com você, eu acho que tem uma relação tensa entre o Rancière e o Roland Barthes, tem uma relação tensa, e isso não só no Fio Perdido, mas no Destino das Imagens também, que eu tratei um pouco com passando, né? Isso vai voltar com uma força, porque eu acho que tem vários, diria que tem várias faces do Barthes, né? Eu acho que ele se atualiza muito, então desde o grau zero da escritura ou da escrita, né, como se no Brasil, até o prazer do texto tem uma modificação radical, né, no modo de ver, pensar e escrever acerca da literatura. Então, eu acho que ele tem uma crítica ferrenha ao Barthes semiólogo, né? Me parece que a tarefa do semiólogo e a questão depois dessa inversão que vai acontecer com a Câmara Clara, né, em que o Barthes vai justamente valorizar o punctum, e ele vai ver como uma espécie de dupla face da mesma moeda, né? Ele vai dizer assim, essa valorização do punctum é também uma forma de dar razão lá ao efeito de real, né? Essa coisa, eu acho que o efeito de real é uma coisa que incomoda o Rancière, porque me parece, e aí eu não sei se que uma das viradas cruciais, inclusive ele vai criticar o Breton, né, a crítica que o Breton faz ao Dostoiévski, né, justamente uma das viradas chave da literatura, me parece, do século XIX para o século XX, é a passagem da narração para a descrição, no sentido da passagem da intriga para a descrição. Então perde-se, o Fio Perdido, né, perde-se completamente a questão da intriga, a própria Virginia vai falar isso, né, que muitos romancistas desperdiçaram, romancistas talentosos da geração dela desperdiçaram, digamos assim, muito papel e tinta, tentando traçar tramas muito elaboradas, né, quando, na verdade, o que importava era a saturação do sensível, a saturação do real. Então tem uma passagem, e ali eu acho que o texto, eu leio pelo menos, eu já encontrei outras interpretações, claro, o efeito de real eu leio como um texto de fato bastante negativo no que diz respeito à descrição, né, já que eu não encontro uma função estrutural para esse objeto, que é o caso lá do barômetro, né, no conto da Félicité, do Coração Simples, como não tem uma função dessa narrativa, eu como estruturalista vejo isso daqui como um mero efeito de real, ou seja, aquilo diz eu sou, né, eu sou algo, eu estou aqui. Então, no fundo, é uma ilusão. Eu crio uma ilusão, eu engano. E depois o Rancière vai tentar, inclusive, refuncionalizar, né? Ele diz, bom, o barômetro está lá porque ele significa várias coisas, sobretudo para uma pessoa que trabalha no serviço doméstico e que acorda cedo, que precisa saber sobre o clima. Mas eu acho que a questão não passa muito por aí. A questão passa justamente por uma forma de descoser a sensação, e a sensação ela não está mais ligada à trama. Então a gente não encontra mais uma relação de causa e efeito. Eu acho que nesse ponto tem, de fato, uma relação tensa. Por outro lado, o punctum, que ele vai dizer, se assemelha muito ao que ele vai chamar de aquissemelhança, por exemplo, que é a marca, digamos assim, da imagem de que isso aconteceu, essa marca do isso, né, essa marca do sa. Então, ao mesmo tempo, é muito, muito engraçado. Ele tem essa crítica, sem dúvida, ao Barthes do ponto de vista
do ponto de vista do modo de ver e conceber a literatura, mas há, por outro lado, também uma reapropriação de conceitos. Não sei se eu me fiz entender, enfim, mas eu vejo que é de fato uma relação tensa, sobretudo porque eu vejo Rancière não como alguém que vai abandonar, e eu acho que ele vai dizer isso em vários momentos, o horizonte crítico, mas é uma forma de reformulação da crítica. Então, a crítica sai de uma chave meramente de desnudamento, né, ela sai de uma chave de desnaturalização e passa por uma chave, e aí eu arriscaria, um risco todo meu, passa por uma chave deleuziana de criação. Eu acho que ele deve muito a Deleuze também nesse ponto, assim. Então, acho que essa relação é de fato tensa, uma relação de fato tensa, mas tem, né, o próprio Barthes depois vai modificar radicalmente seu projeto, me parece, né? Parece que tem dois projetos em curso, né? Não sei se eu respondi, mas enfim, eu vejo mais ou menos por aí, assim. E eu queria aproveitar, já que eu estou falando, e vou devolver a bola para você. Enfim, eu acho que é uma questão que me instiga, enfim, que é o centro das minhas pesquisas, é o sensível na literatura. Então, assim, de que modo você pensa que, assim, me parece que o Rancière, ele menos dá respostas do que lança alguns caminhos. Ele fala dessa relação entre as artes, ele diz que, bom, a literatura também produz sensação. Mas eu fico perguntando, de que modo a literatura pode produzir sensação, para além da comunicação? Eu não sei se essa é uma questão que pega para você, não sei, assim, mas de que forma, sobretudo a prosa, né? Porque é claro que a poesia ela tem meios, digamos assim, materiais, para provocar e produzir presença, né? Ela produz presença, né? Pela rima, enfim. Agora, a prosa, a coisa me parece que está de um outro lado, assim, né? Estaria do lado da descrição, você acha, para o Rancière? Não sei, é uma questão para mim. Obrigada, Caio, tanto pela resposta quanto pela pergunta. Eu acho, eu tenho muito uma noção, assim, de que Rancière enxerga a própria escrita como a escrita de uma partilha do sensível. Eu acho que para ele não existe nenhuma dissolução de dizer que uma coisa é a gente trabalhar com prosa, com palavra, com texto, e outra coisa é a política, né, o plano político da realidade onde a gente vive. E eu acho que se tem uma ligação do sensível na literatura, esse sensível que produz uma outra realidade, ele diz respeito ao modo de organizar a narrativa, porque, de alguma maneira, organizar a narrativa diz respeito a um modo de pensamento que também organiza o nosso modo de vida, né? Quando ele fala, eu acho muito interessante, essa crítica dele à representação, né, de como ele critica como o regime representativo coloca sempre uma ideia de causalidade e de finalidade como ordenadores da narrativa, né? Isso lá em Aristóteles, já na Poética, olha, a tragédia é a narrativa da ação dos homens, voltada a um fim. E quando ele fala da quebra disso, ele está falando também de uma mudança no modo como a gente pensa a política. Se a gente pensa todo o marxismo, a gente está falando de uma teleologia, de criar uma narrativa da história pensando via finalidade, né? É uma mesma lógica da representação que está posta ali no pensamento marxista, por exemplo, né? É conectar, de alguma maneira, o possível do futuro ao presente que a gente tem hoje. Essa ideia da teleologia. Então, acho que se a literatura, a prosa, tem uma capacidade de reconfigurar o sensível, é por essa via, é por criar outras formas de conexão que não sejam essas da necessidade, da verossimilhança, da causalidade, que a gente possa conectar politicamente ou sensivelmente coisas que não precisam ser por essa via da finalidade e da causalidade. Então, acho que é um pouco por aí, não sei se consegui te responder. Com certeza, obrigado, Daniel. Posso emendar uma questão, Dani, assim, que é no mesmo sentido do que o Caio pergunta. Eu fiquei pensando bastante sobre essa vida pessoal, esse sensível, né, que você falou, na Virginia Woolf, a partir da leitura do Rancière, e da coisa em si, né, kantiana, assim, mas não é, me parece, né? Agora você explicando, conversando, dialogando aqui com o Caio, me parece que traz toda essa carga de reconfiguração, né? Ou seja, num primeiro momento eu imaginei que a experiência, né, que o Rancière buscava na Woolf era algo da ordem de uma experiência sensível do imediato. A vida pessoal seria uma conexão com o imediato, com o númeno, algo dessa ordem, né? Mas não, né? Parece que é uma questão... se você puder comentar, por favor. Sim. O Rancière até tem um fundo kantiano admitido, mas a partir de uma crítica. Para o Rancière, a partilha do sensível
Ele fala declaradamente, tem um sentido kantiano, mas histórico, localizado, porque assim estamos dizendo respeito às determinações daquilo que a gente pode sentir num espaço-tempo. Só que quando ele transforma isso em histórico, ao mesmo tempo que ele empresta isso de Kant, ele também se afasta, porque para o Kant isso não é histórico, está falando lá de teoria do conhecimento, está num outro patamar. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando ele fala dessa coisa em si, ele está não trazendo uma coisa em si numa ideia de uma ideia que é modelo para alguma coisa. Ele está numa ideia de mudar a temporalidade, né? Que acho que é o que eu estava tentando também falar com o Caio. É uma ideia de uma outra temporalidade, é perceber alguma coisa, que essa coisa em si é algo que não é da ordem da explicação, da causalidade, de uma ordem lógica, é algo da ordem do sensível que irrompe, que atravessa tudo, que faz você suspender a ordem da razão e ter que falar sobre as coisas de uma outra maneira que não seja a ordem da explicação. Eu acho que é um pouco esse sentido, assim, não sei se consegui me explicar. Parece que é um verdadeiro curto-circuito, né, com Kant, né? Porque essa reconfiguração, se fosse no Kant, seria algo da ordem do sujeito transcendental, né? E aqui é da ordem da coisa em si, né? Então, enfim, é um tipo de objetividade histórica assim bem singular, né? Essa que o Anselmo propõe. Ele fala até que a partilha do sensível dele é uma releitura do Foucault lendo Kant, porque o Foucault também fala das condições históricas de possibilidade de que certa coisa seja pensável num determinado espaço-tempo. O Foucault também está relendo Kant, mas é isso, eles tiram desse espaço do sujeito transcendental para trazer para a história. Acho que a grande diferença, pensando agora, a grande diferença é que quando você traz isso para a história, tudo é contingencial. Existe uma determinação do que a gente pensa e sente, mas a contingência está posta porque é histórico, não é mais transcendental. Eu acho que esse é o grande pulo, né? Que Foucault dá e o Rancière empresta também com os desvios que ele opera, né? Muito bom. Gente, mais questões? Vocês... Tem uma questão, eu vou para o Gustavo, assim. Eu não li esses romances, Gustavo. Na verdade, eu nem conhecia a escritora assim de capa de livro, né? Mas nunca tive um acesso direto. Eu achei bastante curioso essa coisa, né? De dois livros lançados um depois do outro, né? Não sei como foi o processo da escrita, com enredo, né? Muito próximo, muda-se a questão do foco narrativo. E aí, a partir da sua fala, eu fiquei tentando entender por que nessa proposição. Será que eram tentativas, eram experimentações de uma função social da arte ali, diversas, assim, duas tentativas ali? Como que você vê essa altercação aí de focos do ponto de vista da função social? Bom, obrigado, Fabiano, pela pergunta. Eu acho que essa era a parte que eu tinha deixado para discussão, se tivesse ocasião ainda. Mas, nas palavras da própria autora, né, que ela já deu várias entrevistas, recentemente ela ainda está viva, está na casa dos 90 anos, ela, enfim, a única, se eu não me engano, a única língua que tem tradução esse livro é para o inglês, né? Algumas pessoas que também são aficionadas pelos situacionistas traduziram nos Estados Unidos, mas ela mesma fala que o livro, na verdade, ela coloca com essas palavras, tinha exclusivamente a função pecuniária, era para arrecadar dinheiro para a revista e publicação digamos, patrocinar o que os situacionistas faziam. Ela sabendo que tinha, digamos, essa relação entre o novo romance na década de 50 e 60, e que o público, de certa maneira, se mantinha muito próximo e cativo, então, a cada publicação as pessoas liam, compravam os livros para ler com rapidez, ela, como eu disse, aquela questão do Breton, de utilizar, ela tentou se apropriar da receita, depois de ler muitos textos dessa geração toda, tentou se apropriar daquilo que é característica geral para usar e formular o próprio romance dela. Então,
a juventude, que é a principal, digamos, protagonista nesses, e que tem a ver com o período histórico e com o diagnóstico que eles fazem na época, se torna, enfim, uma classe consumidor, uma classe não, um grupo social consumidor, enfim, surgem os Beatles ali no começo, surge um mercado para a juventude e, no final das contas, ela coloca personagens com a idade deles, né, dos 20 aos 30 anos, para tentar mostrar, de certa forma, tem isso, né, internamente e externamente, como se relaciona o romance com a geração dela. Então, a questão que o romance teria um apreço, as pessoas teriam um apreço por uma identificação com os personagens. Ao mesmo tempo que tem nesse romance uma certa subversão, aquilo que eles colocaram lá naquele esquema seria uma experimentação dos comportamentos, enfim, uma certa liberalidade dos costumes, porque os 3 personagens principais que eu falei, eles têm uma relação amorosa que hoje a gente chamaria de amor livre. Então, não é uma... Então, ao mesmo tempo que tem um caráter propositivo, digamos assim, em relação à geração da década de 50 e 60, tem um caráter negativo de mostrar que isso se enquadra numa repetição das coisas, numa padronização de comportamentos também. Então, ao mesmo tempo, ela tem esse caráter duplo, essa ambiguidade de mostrar que tem experimentação comportamental, que seria o que os situacionistas estão tentando fazer, incitar, e, digamos assim, o que eles chamavam de sobrevivência, né? Que, apesar de tudo, isso continua sendo uma coisa de grupo, restrita, não é uma proposição coletiva. Então, eu até lembro um pouco do Agamben, né? No Homo Sacer tem um prefácio que ele fala sobre o curta do Debord, que é o Crítica da Separação. E para o Agamben, esse filme, Crítica da Separação, mostra, nas palavras do próprio Debord, a insuficiência da vida privada, né? Então, tem uma outra questão formal do texto, que é ela se basear no Laclos, em Ligações Perigosas. Então, em vez de ser um romance epistolar, é um romance narrado em primeira pessoa. Então, tem esse caráter de segredo, de descoberta, mas ao mesmo tempo é isso, a vida privada é limitadora ao mesmo tempo, não é uma vida coletiva, como eles falavam, enfim, a gente, usando o topos do Marx, a vida histórica ainda não tinha sido realizada, a gente se contentava com uma repetição da vida privada e da vida totalmente picotada em pequenas esferas que a gente vai ao trabalho, divertimento e assim por diante. Então, é uma maneira deles criticarem tanto pela forma do romance, mas agora a mudança de um para o outro é um pouco uma experimentação, e eu estou tentando entender isso como uma intromissão do cinema no próprio... isso era o que o no Roma colocava também, né? As técnicas mudam e o romance muda de acordo com o que as outras técnicas, as outras artes colocam como questão. Então, esse narrador que só mostra e dá a voz aos personagens, que não é bem um narrador, é uma câmera, de fato, é uma narração totalmente sem pessoa. É um pouco uma experimentação que eu acho que tem a ver com isso, com esse trânsito entre artes, né? Mas eu acho que o segundo romance é o mais, que eu tenho menos conclusões, assim. O primeiro, acho que ainda estou conseguindo ler com um pouco mais de profundidade, talvez. Obrigado pela pergunta, Fabiano. Eu que agradeço, Gustavo. Aproveitando o gancho, eu queria simplesmente uma provocação, assim. Você não acha que esse modo de pensar o romance dos situacionistas, né? Você falou, inclusive, dessa relação tensa com o Nouveau Roman, né, e uma forma de pensar o esgotamento da forma romance, você não tem uma pitada de conservadorismo, sobretudo em pensar o romance como uma forma, né? Quando o romance, enquanto gênero, estaria, me parece, muito mais do lado do informe do que da forma. E aí, citando o próprio Nouveau Roman, eu penso na Nathalie Sarraute, por exemplo, na obra dela, o primeiro, escrito por ela na década de 50, que é o Tropismos, né? Acho que isso é no Brasil como Tropismos,
em que, de fato, há uma radicalização, sobretudo da descrição que a gente estava falando, né, tem um esvaziamento completo das personagens, e o espaço salta de tal modo que isso jamais aconteceu nem em Proust, nem em Joyce, em nenhum, digamos assim, dos pais fundadores do chamado modernismo, que o Rancière tem, é demasiadamente crítico, inclusive, com a própria noção de modernismo. Então, você acha que não tem uma pitada de conservadorismo em pensar que a própria forma romance se desgastou ou se vê esgotada, né, historicamente falando, quando, na verdade, o novo romance é uma das saídas, é claro que uma só, né, outras coisas estão acontecendo em outros lugares, né, uma série que parece que leva o romance para um outro lugar, assim. Então, seria mais uma provocação aí. Respondo a provocação? Não, mas assim, eu não me fio por eles, assim, porque a posição deles é sempre muito polêmica e eles geralmente negam em bloco, assim, as coisas. Então, eles, por exemplo, toda essa geração de 68 que foi para Nanterre, eles recusam. Então, Deleuze, Guattari, todos esses autores, eles se recusam a ler Debord, particularmente. A Michelle também, mas a Michelle ainda é mais aberta, porque, no final das contas, ela escreve o romance depois de ler tudo que eles produziram. Então, mas realmente, né, a gente poderia, enfim, dizer que cada romance inaugura uma forma nova e o gênero se atualiza, não tenho dúvida. A questão para eles é que, do ponto de vista histórico, naquele momento do pós-guerra, para eles era escrever mais romances, assim como escrever mais obras teóricas, como Capital, enfim, era desperdício de papel, sendo que a gente deveria se encaminhar para uma resolução prática, né? Então, digamos assim, que a gente tem um período de acumulação tão grande de história que tudo que a gente já produziu de conhecimento, literatura, representação, enfim, seria utilizável. Então, acho que essa é a grande questão deles, de fato, e não deixa de ser possível, assim, interpretar desse jeito, é uma posição, de certa forma, conservadora. Eles estão ali naquele momento dizendo que o romance não serve para mais nada, inclusive para muitas outras coisas, né? Não só o romance, mas também a pintura e outros suportes. Eles diriam que não tem mais inovação a partir da década de 50. Mas é isso, é uma posição polêmica deles que, sem dúvida nenhuma, dá margem para isso, assim, é um certo estranhamento, porque o fim a gente, no final das contas, a resposta a gente sabe, que nada disso deu certo, eles apostam em outra coisa, que é num tipo de organização política mais ampla. Então, da vanguarda artística, que tenta suscitar um distanciamento nas pessoas, no dia a dia, formular novos valores, eles passam para uma tentativa de organização revolucionária quase que, não partidária, mas, de fato, a vanguarda se torna uma vanguarda revolucionária no sentido mais teórico. Então, um pouco isso. Eles deixam de apostar mais na arte a partir de 62, 63, para tentar produzir outro tipo de coisa. Mas concordo com você, cara. Obrigado, Um Gustavo. comentário para piorar a polêmica, não para resolver, porque eu não tenho resposta para ela. Mas eu só pensei, hoje a gente está aí empilhando romances e tirando fotos para tentar mudar o simbolismo da violência para a educação, né? Então, Pelo amor de Deus, gente, isso não é pessoal, tá? Isso, eu adoro romances, inclusive eu leciono literatura, então não é uma questão de botar fogo, inclusive, nem para eles era uma questão de botar fogo nas coisas. Não é um anti-intelectualismo, pelo menos, ou era mais uma questão de disputa direta entre pessoas que estavam vivas ali, de fato, né? Então, que estavam escrevendo, assim, se vale a pena escrever mais um romance, experimentar algum detalhe, alguma configuração temporal, como você diz, ou alguma configuração espacial na linguagem, ou vale a gente tentar um outro tipo de coisa que seria, por exemplo, fazer uma deriva e investir as pessoas no espaço físico de fato, né? É mais uma tentativa, porque o próprio cinema do Debord implica isso, né? Que as pessoas saiam do cinema com a provocação. Então, é uma atividade paradoxal. Então, o romance também não teria como ser outra coisa para eles. Então,
é bem, eu sei que isso é polêmico, é difícil de entender, porque é sempre uma recusa, né, no final das contas. Gente, eu não quero explorá-los muito, mas eu queria fazer só uma questão para o Wesley também, uma pergunta. Assim, talvez um pouco primária, tá, Wesley, mas assim, é uma questão que eu tenho. O quanto que a obra do Roberto Schwartz é conhecida fora do Brasil, assim, né? Esse crítico literário, porque, assim, eu já li um pouco, né? Acompanho muito também as falas do Paulo Arantes, e além de um crítico literário muito fino que ele é, e até por conta, né, da condição da crítica literária, dos estudos de literatura no Brasil, você acumula muitas funções. Então, ele é mais e menos que um crítico literário, ele é um crítico social, um sociólogo, é muita coisa ali, né, e tem muito a ver com a formação do nosso campo. E há uma genialidade no Roberto Schwartz, assim, na leitura do capitalismo, que uma coisa que você frisou bem, assim, não é uma leitura localista que ele faz, né? Na verdade, é uma leitura da totalidade do capitalismo, de um ponto de vista da periferia, e é uma leitura que dá a ver o capitalismo não apenas para os periféricos, os marginais do sistema, mas justamente ele demonstra ali o vir a ser, né? O sentido mesmo do capitalismo visto a partir de um olhar privilegiado. Acho que esse é o grande ponto. Então eu não vejo assim o Robert Schwartz assim aquém de um Frederick Jameson, de um Eagleton, sabe assim? E eu queria saber assim o quanto ele circula assim, sabe? Eu sei que tem leituras nos Estados Unidos, tal, mas como que é assim essa presença do Schwartz? Então, eu acho que o comentário foi, eu diria que não foi primário, foi cirúrgico, assim, eu concordo, eu acho que às vezes o pessoal até brinca, assim, né, um amigo meu, inclusive, a gente brincou uns dias atrás, conversando, que o Schwartz, para dar aula de literatura, não presta um crítico literário, né, porque ele gravita justamente nessas outras áreas, porque é justamente isso, né, entender a totalidade, mas isso não quer dizer perder de vista certos pontos específicos da crítica, né, justamente essa questão do localismo, né, não cair no cosmopolitismo vago, né, para explicar a realidade social, e nem muito menos de um ponto de vista provinciano, né, eu acho que esse é o grande trunfo, assim, até eu acho que o Repa publicou um artigo justamente sobre isso, na dissonância, e inclusive está na referência do texto, embora não tenham citado nominalmente, ele fala justamente isso, né, essa dialética do deslocamento, né, com Adorno contra Adorno, de certa maneira, né, então acho que é muito mais nesse sentido, e eu concordo muito também essa questão do Schwartz não ficar atrás de um Frederick Jameson, o Eagleton, bem citado também, justamente porque se a gente quiser estender um pouco a análise, o problema é o mesmo, né? Eu penso justamente na ideia de cultura do Eagleton, por exemplo, né? E entre outros trabalhos dele nesse campo, o próprio Jameson com a questão capitalista tardio, né? Ainda que alguns pressupostos possam divergir, os problemas são basicamente os mesmos, claro, tendo justamente o solo social de qual a obra emerge. E mais diretamente, eu sei que, eu acho que já mencionou isso, né, o Schwartz, nos Estados Unidos, John Gladstone, né, um autor que tem um diálogo constante com o Schwartz, o próprio Jameson, recentemente, no livro dele, publicou, não lembro o título agora, uma falha minha, mas o Jameson, inclusive, dedica o livro, né, coloca como dedicatório justamente ao Roberto Schwartz, né, o próprio Haddad, recentemente, publicou o livro dele, Terceiro Excluído, e ele dedica ao Schwartz também. Então, assim, o Schwartz é um diálogo amplo, mas eu não sei até que ponto ele chega com muita força, né, com força relevante, por exemplo, nos países anglo-saxões, na Inglaterra, por exemplo. Nos Estados Unidos eu sei que ele é um pouco mais estudado, assim, né? No centro da Europa, não sei o estado da arte dessa questão, mas sim, ele é estudado fora, talvez não com o mesmo peso, justamente por essa questão até imperialista, vamos dizer assim, né? A gente importa muito autores, né? Não que isso seja um problema, longe disso, mas ao mesmo tempo essa exportação fica um pouco aquém, né? Seria um desenvolvimento desigual e combinado da intelectualidade, né? Mas eu acho que é por aí, o Schwartz tem esse valor, vamos dizer assim, universal. Muito bom. Gente, vocês têm mais questões, interações?
Enfim, então eu agradeço bastante, demais mesmo, pela mesa, aprendi muito aqui hoje, que bom que fica gravado também, para a gente, né, fazer, reproduzir, né, ter novas ressonâncias, né, a partir do que foi discutido aqui. Então, eu vou interromper a gravação.